Olá, tudo bem? Eu quero dizer que é um prazer muito grande para mim, é uma honra poder iniciar mais um ano letivo, o ano de 2021. Nós estamos iniciando agora, nesse exato momento. Quero desejar felicidades para você, papai, para você, mamãe, que Deus venha nos dar sabedoria, nos dar inteligência e muita saúde, para que possamos ter um ano onde, mesmo diante das dificuldades que estamos vivendo, sabemos tirar proveitos, extrair coisas boas, apesar dos pesares, ok? Só ratificando o que eu disse, nessa aula de hoje, nesse vídeo, estamos dando início ao ano letivo de 2021. Mas antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, como o professor sempre vem alertando, falando sobre a importância de estarmos sempre nos precavendo. O Covid-19 ainda é uma realidade, não podemos nos descuidarmos, ok? Quando eu estou fazendo a minha parte, estou contribuindo para o bem de todos. Ao sair de sua casa, não esqueça, leve a sua máscara, seu álcool em gel. Ao retornar, mantenha os mesmos cuidados. Que Deus está nos dando assim muita luz para que possamos continuar de cabeça erguida e acreditando que o amanhã será melhor. Ok? Pessoal, eu quero só explicar para os pais, para as crianças, que nessa unidade letiva nós estaremos falando sobre um macrotema. Os nossos estudos nessa unidade vai estar em volta falando sobre as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. Então, em volta desse macrotema, estaremos estudando de forma específica cada faceta, ok? Nosso objeto de estudo de hoje, do nosso conhecimento, nós estaremos falando sobre a diversidade das pessoas. Sabemos que o município ele é um território geográfico legalizado pelas leis do seu país. E dentro desse município, ele tem uma sede chamada cidade. E essa cidade, essa sede, ela é composta de uma prefeitura e outros órgãos que administram o município em si, ok? E dentro de um município, como o professor falou, essa cidade, existem uma população de pessoas, existem gentes que moram ali, que habitam ali. E onde existem pessoas, existe uma sociedade. E dentro de uma sociedade existe uma vasta riqueza cultural, costumes, entre outros aspectos. Porém, só lembrando, o nosso foco nesse estudo de hoje, vamos falar sobre diversidade de pessoas. Você que está me assistindo, você é uma pessoa. Você é uma pessoa que tem semelhanças. Você tem semelhanças com aqueles que estão à sua volta, porém, você também tem suas diferenças. Então, existe entre essa diversidade de pessoas para pessoas, como o professor falou, semelhanças muito próximas e algumas diferenças que são extremas umas das outras. O professor colocou aqui uma imagem para que possamos visualizar melhor e percebermos que entre pessoas e pessoas é muito perceptível que dentro de uma localidade geográfica, dentro da cidade que você mora ou do município que você reside, você vai perceber que existem pessoas que é muito parecida uma com a outra, até a maneira de falar. Você vai perceber que nos grupos que você faz parte, normalmente, existem aquelas pessoas que você percebe essa diferença de forma muito nítida. Naquele primeiro momento você já percebe essa pessoa, olha como ela é diferente, olha como ela se veste diferente, olha como ela fala diferente. Mas, professor, e o que é essa diversidade? Diversidade
reside basicamente isso, nas diferenças que há entre um ser e outro ser, ok? Então, nós, dentro desse objeto de estudo, falando sobre essa diversidade de pessoas, e é esse todo que vai formar a sociedade, uma sociedade heterogênea, com essa diversidade de diferenças entre si. Uma outra imagem que o professor selecionou aqui, para que você aluno, você papai, você mamãe, possa estar compreendendo melhor o nosso conteúdo, o nosso tema, você vai visualizar aqui que existem algumas diferenças básicas e semelhanças na imagem de cada pessoa que aqui está locada. E é essa estrutura heterogênea que faz o ser humano tão diverso um do outro. Você vai perceber na aparência física, na estrutura do rosto, no cabelo, na cor. E são esses elementos que faz você e eu sermos diferentes um do outro nesse sentido, nesse aspecto. Ok? Então, dentro de uma cidade, normalmente, do município, por exemplo, nos povoados, você que às vezes gosta de viajar, já teve a oportunidade, melhor dizendo, de ir em diversos lugares, você percebe que em determinados grupos sociais, essa diferença de uma pessoa para outra. E essas diferenças, ela está presente no dia a dia das pessoas. Exemplo, quando você vai ao mercado com o papai e com a mamãe, no dia a dia ali você já percebe que naquele mercado, naquela localidade comercial, existem pessoas muito diferentes daquelas que estão à sua volta no dia a dia. E como você é criança, é muito curiosa, você gosta de ficar olhando, olha como aquela pessoa ela é alta, olha mamãe, olha papai, olha como aquela pessoa é baixa. São diferenças que estão muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, na sala de aula, nós temos normalmente acima de 25 alunos. Existem algumas semelhanças entre as crianças, os alunos, porém, nós percebemos também muitas diferenças, não é verdade? Então, como o professor está falando, conversando sobre essa diversidade de pessoas para pessoas, entre os grupos que compõem a sociedade, ok? Essa diversidade também, essas diferenças, ela está também presente, além do nosso dia a dia, na própria estrutura física. Se você observar, existem pessoas que elas são medianas, existem pessoas que são um pouco mais altas, não é verdade? E até mesmo no formato, digamos assim, da estrutura física do rosto, dos braços, dos seus membros, do seu corpo. Então, ela também se faz presente nesse aspecto. O professor falou que ela está presente dentro de uma sociedade como um todo. O professor falou que ela está presente no nosso dia a dia, mas ela está presente também na nossa estrutura física, ok? Então, passe a observar melhor as pessoas que você normalmente tem contato, quem sabe em casa mesmo, quem sabe no seu bairro, aí você vai lembrar do que o professor está falando, né? Como as pessoas elas são diferentes umas das outras, até no seu aspecto físico. Vou dar um exemplo. Aqui Luiz Eduardo Magalhães, a nossa cidade querida, que nós moramos, é um grande exemplo disso. É uma cidade que ela não tem identidade, digamos assim, essencialmente dela própria. Porque nós vivemos em um município, uma cidade, onde existem pessoas de vários lugares do nosso país, no Brasil. E diga-se de passagem
porque até pessoas do exterior moram aqui na nossa cidade. Então, é muito perceptível que essa diferença física entre pessoas e pessoas, como ela está muito visível aos nossos olhos. Outra diferença que o professor quer estar assim compartilhando com você criança, com você papai e mamãe, é no aspecto do falar, do sotaque, é muito presente essa diferença. Aqui Luiz Eduardo, por exemplo, como você está falando, essa diversidade, diferença entre pessoas e pessoas, elas também, ela é muito visível, ela é muito perceptível no sotaque, na forma de falar. E aí, às vezes, isso se torna tão comum que as pessoas fazem brincadeiras umas com as outras, né? Fazem algumas brincadeiras, olha como ela fala dessa forma, olha como ela puxa a letra R, olha como ela arrasta, né? Falando de uma forma bem popular, essa palavrinha. Então, daí nós percebemos como a sociedade ela tem pessoas diferentes umas das outras. Mas é importante lembrarmos também que é nessa diversidade onde reside a riqueza de uma sociedade. É nessas diferenças que faz da sociedade um instituto tão bonito. Então, crianças, você papai e mamãe, hoje foi o nosso objeto de estudo, falar sobre as diferenças das pessoas entre si. Mas na próxima aula não perca, tá bem? Não perca, porque eu tenho certeza que vai ser apenas uma continuidade do que nós começamos a tecer hoje, falando sobre a sociedade como um todo, da cidade, do município, das diversas facetas que existem dentro desse macrotema. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo bem carinhoso no coração de todos. Bons estudos, fiquem com Deus.